Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao bate-papo da Porsche Consulting. O intuito aqui é para que nós possamos apresentar um pouquinho da nossa empresa, nossos diferenciais e também das expectativas para o futuro. Hoje eu estou com uma mesa aqui super calorosa, super importante, que eu tenho alguns convidados que são extremamente relevantes para que a nossa organização esteja onde está atualmente. E vou passar para vocês algumas palavras para que vocês possam ter um pouquinho de contexto da nossa organização e também se preparar caso vocês queiram fazer parte desse seleto grupo. Primeiramente, olá, Rudy, muito obrigada pela sua presença. Oi, Carmen, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo ótimo. Maravilha. Melhor agora. Ai, que ótimo, fico muito feliz. Também temos aqui a Bela. Por favor, Bela, queira se apresentar para o pessoal. Olá, prazer, Isabela Zatz, aqui na Porsche já há 4 anos com a equipe. Conta um pouco mais de detalhe também. Eu cheguei na Porsche Consulting então há 4 anos, levo 8 anos trabalhando, eu sou administradora de empresas, estudei aqui no Brasil, moro no Chile já há 5 anos e trabalho principalmente na área de Industrial Goods, onde a gente se foca, onde eu mais assim, me foco nas áreas de mineração e de construção civil. Muito feliz de poder ter essa conversa com vocês. Obrigada, Carmen, Rudiger, pelo convite aqui, Imagina. Alex também. Bem animada pelas próximas conversas aqui. Muito obrigada, Bela. Também agora eu vou passar a palavra para o Alexander para que ele possa se apresentar um pouquinho para quem não te conhece ainda. Perfeito. Meu nome é Alexander, mas acho que como vocês perceberam, já me chamaram de Alex, né? Então, mais conhecido como Alex, sou gerente sênior de projetos na área de mobility. Então, como a Bela comentou, aqui na Porsche nós nos dividimos em 4 principais indústrias, bens industriais, bens consumer goods, mobility e serviços. Então eu faço parte de mobility, estou na Porsche Consulting há 8 anos e é um prazer estar com vocês aqui no bate-papo. Muito obrigada, pessoal. Um pouquinho sobre mim também para vocês. Meu nome é Carmen Carvalho, eu sou gestora de recursos humanos na Porsche Consulting. Já estou entrando no meu 13º ano de Porsche Consulting. Temos uma grande trajetória juntos, Muito inclusive, bom. né, Verdade, Rudy? verdade. E muito orgulho de ver a transformação que essa empresa passou e continua com o foco sempre no pioneirismo. E falando nisso, eu queria que você falasse um pouquinho, Rudiger, justamente do momento que a organização está, de que maneira a gente vem se preparando e, claramente, o olhar para o futuro. Maravilha. Carmen, obrigado. Eu sou Rudiger Leutz, eu sou o CEO da Porsche Consulting Brasil. Já estou na empresa há 22 anos. E desses 22, já 15 aqui no Brasil. E, gente, que a gente já passou e fizemos transformações, mas eu vou falar para vocês, isso faz parte da cultura da nossa empresa. Nós somos a Porsche Consulting porque sempre a gente foca na inovação. E Carmen, agora falando sobre a situação atual, de novo, a gente tem uma transformação. Todo mundo passou a pandemia, foi uma fase difícil, mas agora estamos vivendo de novo uma fase de grandes negócios, de grande interesse. Acho que o Brasil está chegando cada vez mais no foco do mundo. Isso é super positivo. E nós, como consultoria, também nós percebemos isso, que o interesse das indústrias está cada vez maior para se transformar, para melhorar, para buscar excelência. E por isso estamos num momento muito positivo, com um portfólio de clientes muito amplo, de setores diversos. Então, isso mostra que o mundo inteiro entendeu que a crise passou e agora é momento de se preparar. E nós também, como Porsche Consulting, estamos procurando os melhores dos melhores para entrar no nosso time e para apoiar o nosso crescimento nos próximos anos. Exatamente. Eu acho muito legal você trazer esse ponto, porque a transformação faz parte do que nós fazemos dentro da organização, nos nossos clientes e principalmente nos nossos colaboradores também. Exatamente. A gente tem um aspecto que temos um diferencial muito interessante do que nos diferencia das outras consultorias. É um aspecto único que, por mais que os anos se passem, se mantém de uma maneira muito forte. E eu queria que o Alexander pudesse falar um pouquinho do que diferencia a Porsche Consulting no seu olhar e o que faz com que você esteja aqui conosco há tanto tempo também. Obrigado, Carmen. Esse é um ponto super importante, assim, um prazer de falar. Estou aqui há 8 anos e realmente eu amo essa empresa, trabalhar aqui, porque o ponto principal para mim é a questão de que nós consideramos, e esse é um dos nossos valores, uma família. Então, um ajuda o outro, somos muito colaborativos e sempre focados em gerar transformações
externas e dentro da empresa também. Então, esse é um dos nossos valores, entre outros aqui, e o nosso foco, o nosso propósito é transformar vidas e organizações. Desde a implementação e melhorias no shop floor, até o alinhamento, definição de estratégias e implementação dessas estratégias com os nossos clientes, atingindo os resultados juntamente com eles. Exatamente. Eu acho que é muito interessante mencionar também que a Porsche Consulting, ela vem lá no início de um histórico de mobilidade, né, de automotivo, e posteriormente começou a entender que, independentemente do serviço ou do produto final, o processo de melhoria é muito similar. E isso fez com que a gente tivesse uma oportunidade muito interessante de expandir para outras indústrias, né? Onde atualmente a gente vem aplicando, vem atuando de uma maneira muito excelente e claramente tendo um portfólio não somente de clientes, como também de profissionais extremamente diferenciados. Sim. Eu entendo que a gente fez uma transformação também lá no início, era aquela questão somente engenheiros, depois fomos trazendo outros profissionais, e aí eu trago um pouquinho a Isabela também para falar, porque ela teve esse momento, né, inclusive da transição da indústria para a consultoria, e também não sendo aquela engenheira raiz, né, Bela? Para nada. Então, até como eu comentei antes, Carmen, eu venho de administração de empresas, estudei administração de empresas e trabalhei principalmente, eu estudei e trabalhei os primeiros anos da minha carreira, principalmente relacionado com áreas estratégicas e não tão relacionadas ao universo automotriz. Então, até foi um choque para mim trabalhar na Porsche, até porque eu recentemente aprendi a dirigir e as pessoas particularmente próximas a mim não gostam de frequentar o mesmo carro que eu. Mas digo, é uma curiosidade que a gente já sabia. Sim. Então, estão convidados para o próximo passeio. Mas, de qualquer forma, para mim a transição foi uma mudança bastante importante, porque eu tive um desafio muito grande. Eu trabalhava antes na indústria da aviação, eu já tinha um contato bastante grande com o universo da aviação, mas principalmente em áreas estratégicas, eu não conhecia tanto da operação. E quando eu entro para a Porsche Consulting e uma mudança da cultura, muitos engenheiros, engenheiras, com conhecimentos completamente diferentes daqueles que eu tinha, a princípio, inclusive, foi um choque. E eu me lembro, Rudiger, quando eu entrei, eu perguntei pra ti. Eu também eu lembro. Eu perguntei, Rudiger, faz sentido eu estar aqui? E o Rudiger me falou exatamente, você está exatamente aqui porque a gente precisa de pessoas como você. E essa é foi uma das principais frases que me marcaram, além de todo o apoio durante a contratação e também durante as minhas primeiras semanas, meses, anos na Porsche. E hoje eu vejo que é um complemento muito bacana você ter esse background de indústria e poder complementar com um background de indústria na área estratégica, com um time que tem um aprofundamento muito grande na área de operações, com engenharia, e complementar essas duas skills para que a gente consiga chegar em resultados que façam sentido para o cliente, mais do que pensar somente no resultado imediato, mas pensar em como a gente sustenta isso a longo prazo, como fazer essa transformação. Então, se num primeiro instante eu tive um pouco de falta de... ainda estava tateando um pouco o terreno, eu sinto que ao longo do tempo, cada vez mais foi comprovando a importância da gente ter esses perfis diferentes. Exato. Pessoas com culturas diferentes, que moram em países diferentes, com idiomas diferentes, que possam se complementar para chegar no que o Alex comentou, que é um dos nossos principais valores relacionado a uma família. Exato. E eu quero acrescentar uma coisa. E nem sabia como eu estava certo na época, quando eu falei para você que a gente exatamente precisa de você, esse perfil. Porque o que Porsche Consulting faz? O nosso trabalho não é para contar para todo mundo como Porsche é bom. Eles têm que copiar o que Porsche faz. Isso não é que o nosso trabalho. O nosso trabalho é que a gente desafia os nossos clientes para ser melhor. A gente traz as metodologias e as ferramentas da Porsche por clientes, mas a gente adapta de uma forma inteligente para o ambiente do nosso cliente. Então, simplesmente copy-paste não funciona. E para fazer essa transformação inteligente, a gente precisa pessoas que têm expertises, experiências e conteúdo diferente. Esse faz a nossa diferença. Exato. E mais do que isso também, uma empatia muito grande para entender de fato a dor do cliente. Não é simplesmente apresentar uma metodologia e falar é aquela correta, mas muito mais transformá-la ao longo do processo de conhecimento, de entendimento. Inclusive, essa semana eu estava falando com o Alexander, ele trouxe uma frase que eu achei muito legal, que é você traz o cliente para o cockpit, ensina ele a dirigir,
coloca ele ali no cockpit, você vê como ele dirige e depois você deixa ele seguir. Perfeito. E aí eu até queria puxar esse ponto, eu tive a experiência muito interessante de vê-los em campo e eu lembro de uma frase que eu não esqueço, que é quando o cliente veio e falou assim, ali é a sala da Porsche, no cliente. E vocês falaram, não, essa é a sala de vocês, é o projeto de vocês. Então, o protagonismo do cliente. Conta um pouquinho dessa importância dos skills necessários que você percebe para que tenha uma excelência nesse aspecto. Perfeito. Esse é um dos nossos diferenciais, com certeza, porque nós não somos uma consultoria de pegar todas as informações, ir para uma sala, fazer o PPT, alinhar com a alta liderança e chegar a informação e cascatear top-down dentro do cliente. Não. A nossa ideia e o nosso foco é construir a 4 mãos com os clientes. Por quê? Nós temos o conhecimento, nós temos metodologias e experiências de diversas indústrias, porém o cliente ele tem o conhecimento do processo, das dores, eles são os especialistas do dia a dia deles. Essa somatória é o que a gente acredita como o melhor para gerar um impacto. Então a gente constrói tudo a 4 mãos com o cliente, ele participa da implementação e aí depois a gente vai para um próximo tema com o cliente e ele continua dando a sustentabilidade e fazendo a implementação em outras áreas dentro da empresa. Então o nosso foco é gerar transformação no curto prazo e a longo prazo através de uma transferência do conhecimento a 4 mãos de uma forma pragmática. Esse é um ponto forte da nossa consultoria, porque claramente nós somos agora uma consultoria estratégica. Isso. A gente pensa junto com o cliente para o futuro. Mas você tem que implementar. Isso. Acho que essa é a nossa grande sacada. Talvez, Isabela, você pode explicar um pouquinho como isso acontece no dia a dia no cliente, pensar estrategicamente, mas depois você tem que implementar, senão não vai ter resultado. E, inclusive, só adicionando isso, tem o ponto também de ensinar o cliente a ser independente da consultoria. Nós estamos ali para desenvolvê-los e empoderá-los. E aí, Bela, se você puder dar alguns exemplos. Claro. Eu acho que a primeira coisa que é importante a gente colocar é que quando a gente está trabalhando com um cliente, mais do que tentar vender 1000 projetos de uma vez para esse cliente, a gente tenta realmente entender qual que é a necessidade que ele tem e, inclusive, saber dizer não nas horas que não correspondem. Correto. Então, inclusive, isso é um ponto muito importante e fundamental dos nossos consultores. Nós realmente temos essa visão ou tentamos transpassar para o cliente quais são as reais necessidades que eles têm. E quando a gente entra para o universo da implementação, tá ali realmente no dia a dia do projeto, é um trabalho diário e muito contínuo de relacionamento com as pessoas. Sim. Então, essa prática de ensinar as pessoas, de trabalhar junto, inclusive porque nós mesmos aprendemos muito com o cliente. Então, eles realmente entendem do processo, eles entendem as dores que eles têm, mas mais que isso, eles também têm conhecimento. Exato. As pessoas que estão performando aquelas atividades, Uma troca. elas estão performando daquela maneira, talvez há muito tempo, talvez há menos tempo, mas elas têm muito conhecimento e muita experiência. Exato. Então, quando a gente chega para a implementação, é muito importante ter esse trabalho a 4 mãos, esse trabalho conjunto e também a humildade de entender como consultores, apesar de já termos trabalhado em diferentes indústrias, clientes, países, que a gente consiga também colocar os pés no chão, se colocar nos sapatos dos nossos clientes e conseguir chegar num caminho, no caminho correto, no lugar mais adequado naquele momento para o cliente. E eu entendo que o fio condutor de absolutamente tudo isso é o elo de confiança. Não existe nenhum cliente que vai abrir espaço se ele não sentir toda essa confiança envolvida, né? E aí eu queria que o Rudy ou o Alexander pudessem me trazer um pouquinho dessa questão da confiança desde o início da prospecção, da construção, o elo dentro do projeto e, além disso, o pós-venda, porque a gente pensa também como que a gente vai fazer com que este cliente seja um cliente que tenha um relacionamento prolongado conosco, né? Sim, Carmen. Esse tipo de trabalho que nós fazemos é tudo baseado em confiança. Então, se você fala na prospecção, cada projeto é customizado. E o que a gente sempre faz, a gente vai visitar o cliente no local. Esse, para a gente, é fundamental para criar esse relacionamento. E durante esse processo da prospecção, a gente troca ideias, a gente discute o propósito, as metas do projeto. E que depois é importante que a mesma pessoa que estava envolvida nessa prospecção depois faz o projeto. Esse cria uma confiança muito grande para o cliente. E a gente sabe, durante a pandemia, com Teams, com Google, por distância, era muito difícil.
às vezes funcionou, mas não é a mesma coisa. Então, nosso diferencial é que a gente trabalha no local do cliente com altíssima transparência. Nós queremos também que todos os funcionários do cliente, eles sabem o que está acontecendo e nós vamos motivar eles para participar. Talvez o Alex pode complementar um pouco mais nesse processo. E até se você puder colocar, porque eu acho que um elo super importante, você falou de transformação, é a transformação da cultura, de toda a organização. Não adianta você vender só para os vice-presidentes. E aí, se você puder conectar com isso... Eu vou trazer até um caso prático, um projeto que nós fizemos em uma empresa de logística em 2017, onde tinha um grande target estratégico em termos de melhoria de resultados, enfim. Só que nós definimos sim um conceito estratégico e fomos para o shop floor implementar. E eu lembro até do seu João. Seu João, um senhor, 65 anos, no final do projeto, ele veio até com lágrimas agradecer por ele ter feito parte da construção daquilo. Então, essa mudança de cultura é feita ali no dia a dia mesmo, com essa forma muito a quatro mãos. Porém, teve um impacto totalmente estratégico para a empresa. Sim. Essa empresa depois, a gente fez N projetos em outras áreas também, e a implementação do Lean, que agora está evoluindo já para uma Smart Factory, no caso uma Smart Logistics, ajudou no valuation da empresa e depois de alguns anos isso foi até um impacto na venda dessa empresa para um grupo maior para expansão a nível América do Sul, enfim. Ou seja, é um exemplo prático do nosso dia a dia de misturar estratégia e com impacto ali no dia a dia mesmo de fazer acontecer, mexer o ponteiro e mudar a cultura das pessoas e da empresa. Eu acho isso muito interessante, porque isso conecta muito com o que a gente busca, né? Muita gente pergunta, depois de tanto tempo na Porsche Consult, o que te mantém nessa organização? É a constante transformação. São os constantes laços. É você poder aprender, ensinar, ter um ambiente seguro para mostrar a sua vulnerabilidade, ao mesmo tempo colocar todos os seus aspectos de crescimento também ao lado de pessoas fantásticas com experiências, não somente profissionais, mas experiências de vidas tão interessantes, e isso faz com que a nossa empresa se conecte tão bem. A gente fala em português, alemão, espanhol, a gente fala principalmente com o coração. Eu acho que isso é fundamental. Então, o ambiente ideal que a gente precisa são pessoas que tenham esse elemento que faz parte, né, o Herzblut, que a gente fala que é o coração pulsante dentro da Porsche Consulting. E aí, claramente, eu convido as pessoas que, de alguma maneira, se conectaram com esse bate-papo, que falaram, poxa, eu queria saber um pouquinho mais a respeito, ou até mesmo para nos conhecer, para que procurem a Porsche Consulting, procurem os nossos canais, porque com certeza, se de alguma maneira, alguma palavra aqui das pessoas que estão envolvidas conectou com vocês, provavelmente o bichinho da consultoria tá aí picando vocês, né? Então, ao final, eu queria que cada um de vocês deixasse um recado pro pessoal pra gente finalizar o nosso bate-papo. Rudy, pode iniciar. Gente, um prazer falar sobre isso, mas claramente a gente gosta muito mais falar com vocês pessoalmente. Então, do nosso lado, um grande convite, se vocês gostam desse ambiente muito ágil, muito rápido, com ensino e com aprendizagem constante, vem para cá. Aqui é o lugar certo. Maravilha, Rudy. Obrigada. Bela, por favor. Bom, da minha parte, acho que a mensagem que eu quero dizer é que eu amo essa empresa. Eu amo a Porsche Consulting, eu sou Porsche Consulting, e isso é algo que eu sinto em todos os colaboradores que trabalham aqui conosco. Então, essa paixão é algo que realmente move e faz com que os desafios do dia a dia façam com que você realmente se sinta muito agradecido e com conquistas e realizações quase no âmbito diário. Então, convido vocês também a virem para cá, conhecerem mais sobre a nossa empresa, buscarem alguns profissionais que temos para conhecer um pouco mais a fundo e que, se tudo der certo, que participem, se juntem à nossa equipe, por que não? Seria um prazer. Muito obrigada, Bela. Alex? Perfeito. E do meu lado, só complementando os colegas, se você gosta de adrenalina, a gente fala de Porsche, dirigiu 911. Esportividade é um dos nossos valores, exatamente. Sim. Se você quer aprender sempre, em diferentes empresas, então, desde avião, carro voador, construção civil, mineração, entre outras, você vem para o local correto, tá? Então, isso é garantido, vai ter diversidade e vai ter transformação. Com certeza. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Carmen. Foi um prazer, como sempre. E eu espero em breve ter um próximo bate-papo com mais pessoas e, com certeza, com pessoas que estão do outro lado. Obrigada, pessoal. Obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada.